3. Vai. O Eduardo já deu play na gravina, então vamos começar. Amém? Glória a Deus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o Senhor. Vamos iniciar. Meus queridos irmãos, todos que estão aqui, você que está nos assistindo, nós estamos no segundo episódio. Olha só, você está vindo no início de uma promessa de Deus. Que honra. Que está se cumprindo já, que já Amém. iniciou, amém? Então eu sou o Andrei Queiroz. Eu sou Mauro Lima. Seja bem-vindo também ao segundo episódio do podcast Libertai. Eu As sou o portas missionário estão Caio abertas. Soares. Obrigado. Estamos aqui hoje com a ilustre presença desse varão de guerra, varão de Deus, consagrado por Deus e pelo homem, né? Amém. Missionário Caio, diretamente do Ministério De Missões e de Brasil. de Missões e de Brasil. Pastor Bosco e pastora Regina, pastores presidentes. Fica onde, Caio? O ministério que você congrega? Nosso ministério ele fica localizado por trás do Carrefour de Flores, no bairro da União, Parque 10. Uma bênção. Glória a Deus, então. Então hoje nós estamos aqui, queridos irmãos, sendo acompanhados também pelos membros do Reino de Deus e do Ministério do Missionário Caio, que está aqui conosco hoje, para a gente fazer um debate cristão. Um debate que vai levar à reflexão, debate que pode ajudar a Deus a converter essa pessoa que está com alguma dúvida ou com algum embaralho mental, com alguma seta. A gente não sabe. Assim como Deus tem sua forma de trabalhar, mas o inimigo também tem. Mas ele trabalha na contramão daquilo, né? E para iniciarmos, eu e meu irmão Mauro, nós também não podemos deixar de agradecer, né? Na técnica de som, imagem, vídeo, eu costumo chamar ele de mixer, porque o homem manja de tudo, né? Ele toca, ele é levita, ele é um dom de Deus, é divino. O nosso querido Eduardo Pereira também está aqui conosco, e a esposa do missionário Caio está ali só acompanhando, né? Ficou com vergonha, não quis participar, mas ela está intercedendo, isso é importante, né, Mauro? Isso é muito importante, né? Interceder para não ter nada O papel errado. da mulher sábia, como diz lá em Provérbios 14, né? Então vamos iniciar. Missionário Caio, seja bem-vindo mais uma vez. Amém. Muito obrigado. Essa casa é sua casa também, a casa do Pai, né? Poxa, glória a Deus. Como já foi combinado e eu acredito que seja algo de princípio, nós vamos fazer uma oração para apresentar esta noite, essa entrevista, esse debate ao Senhor. Amém. E vamos ver o que o Senhor quer que nós venhamos falar, que nós venhamos dizer. Que a partir de agora, cada palavra que sai da nossa boca venha da direção de Deus. Amém. Porque Ele vai alcançar alguém. Deus Em nome de nunca Jesus. vai dizer que um dia nós possivelmente seremos governador como José, né? Glória a Porque Deus. senão seria muito fácil, né? Verdade. Amém? Então Amém. já convido o missionário Caio e todos que estão aqui nos assistindo a orar conosco. Pode iniciar a oração, missionário, fica à vontade. Pai, aqui nós estamos nessa noite, meu Deus, nessa noite especial, maravilhosa. Queremos atribuir ao Senhor a honra, a glória, Pai, o louvor, a adoração. Glória a Deus. Porque cremos e acreditamos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Te pedimos nesse momento tão especial, Pai, que o Senhor seja a nossa força, a nossa fortaleza, Pai, e o socorro bem presente na hora da tribulação. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, nos dar entendimento, meu Deus, e se fazer presente, Pai, neste lugar de oração. Senhor, estamos aqui para honrar e para glorificar, Pai, o Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu já sinto a Maravilhoso. paz de Deus aqui nesse lugar. Glória a Deus. O Senhor já Amém, faz irmãos? presente. Amém. Quem se permite já pode ir desfrutando. Andrei, conheci o Caio sexta-feira passada, não foi, Caio? Caio pregando, tem uma pregação muito, muito boa, abençoada, forte, usado por homem de Deus, e vai fazer um quadro com a gente aqui. Eu creio que só coisas boas, bênçãos que ele vai falar um pouco da vida dele. Amém. Tá bom? A gente quer saber um pouco da tua trajetória, como é que tu veio para Cristo, quanto tempo você está em Cristo, entendeu? Eu vi que você é um homem casado, mas antes disso aí teve várias coisas ainda para chegar na presença do Senhor, e é isso que a gente
quer saber de você, porque muitos estão aí desacreditados, mas Deus está com a gente e vai estar com aquele que também está desacreditado, que pode chegar onde você chegou também. Amém. Rapaz novo, né, Andrei? Novo, assim como a gente, né? É. Novinho, eu tô cheio de cabelo branco já, mesmo. E eu? Nem se conta, né, Mauro? Que nem se conta. Fica à vontade. Vamos iniciar então. Missionário Caio Soares. Quem é o Caio Soares? Amém. Isso mesmo. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus e agradecer a vocês, né, pela oportunidade de poder estar aqui, Amém. poder estar compartilhando aquilo que Deus ele tem feito e está fazendo na nossa vida. Né, eu quero também honrar a Deus pela vida da minha esposa, né, que está ali atrás, essa mulher que tem me acompanhado, Glória a que Deus. tem me ajudado e que tem estado do meu lado, né, irmãos, todos os dias, nos momentos bons e nos momentos ruins. Amém. Eu quero iniciar esse momento dizendo que todo mundo acha que a gente cai de paraquedas, né? Que a gente não tem uma história. E eu tenho uma história. Eu não nasci num lar cristão. Eu venho de uma família humilde, né? De uma mãe que até então era católica, só que uma mulher que sempre creu em Deus. Entendeu? Glória a Deus. Eu sempre digo que no início da minha caminhada ele não foi fácil, porque eu tinha tudo para dar errado, mas foi alguém que Deus apontou e disse que vai dar certo, que ia dar certo. Amém. Entendeu? Quando criança, na maternidade, a minha mãe recebeu a notícia que ou ela ou eu, né, ia ter vida, ou eu ou ela, entendeu? Só que mesmo a minha mãe não sendo aquela mulher fervorosa de oração, minha mãe creu que para Deus nada era impossível, entendeu? Minha mãe colocou a minha vida, né, nas mãos dela e pediu que Deus ele fizesse um milagre, né? Glória Porque a ela não Deus. queria. É claro que toda mãe, como mãe, ela vai preferir que o filho viva, né? E ela morra. Só que a minha mãe ela foi uma mulher de fé, porque ela pediu para Deus, para tanto eu como ela, continuar vivo, entendeu? Aproveitar as oportunidades que Deus havia dado. Então ela fez um propósito com Deus, entendeu? Ela fez um propósito com o Senhor. E o médico havia dito que para mim não tinha jeito, né? Que para mim não tinha solução, que para mim já era. Mas eu acredito que a última palavra quem dá é o Senhor, né? É isso mesmo. E desde o ventre da minha mãe, o Senhor ele foi muito bondoso comigo, né? Foi um paizão. E hoje eu estou aqui compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem feito, né? E está fazendo na minha vida. Eu estou muito feliz. Eu posso assim dizer para vocês que a minha caminhada, ela não foi fácil, né? Como eu volto a repetir, eu não caí de paraquedas aqui. As pessoas olham para nós e dizem assim: poxa, a gente viu hoje o Caio ministrando, o Caio pregando, né? Um Caio no programa como esse, maravilhoso, podcast Libertai. Só que as pessoas não conhecem de certo a fundo quem foi o Caio, né? Isso aí. O Caio sabe foi dos um homem... bastidores, né, Caio? Isso. O Caio foi um homem que passou pelo Vale da Depressão. O Caio foi um homem que, no pior momento da sua vida, chegou com a sua mãe e disse: mãe, eu preciso que a senhora me interne, eu não aguento mais, entendeu? O Caio foi um homem que, infelizmente, como todo jovem, né, acabou escolhendo, acabou trilhando caminhos que não eram para trilhar, né? E o próprio sábio Salomão disse que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas que no final levam à morte. Louvado. E infelizmente eu acabei trilhando alguns caminhos que não eram para trilhar, entendeu? E esses caminhos eles acabaram trazendo algumas sequelas, algumas consequências, né, para minha vida. Eu sempre digo que toda escolha, seja ela boa ou seja ela ruim, todas as escolhas ela tem as suas consequências, né? E infelizmente por desobediência ao meu pai, à minha mãe, eu acabei cometendo alguns erros, acabei falhando, acabei errando e só não perdi a minha vida porque Deus não permitiu, porque Deus teve misericórdia de mim. Deus é misericordioso, né? Maravilhoso. Se não fosse a misericórdia dele, nem nós estaríamos aqui, né? Também. Eu já não estaria mais nem aqui, mas como ele é tão misericordioso comigo, eu só tenho a agradecer e honrar ele cada vez mais e mais e mais, sem parar. Glória a Deus. Amém, Caio. Olha, pastor já, tá vendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus, amém. Missionário Caio Soares. O missionário passou em WhatsApp pra gente e disse que um dos sonhos dele é ser pastor. Isso me chamou muita atenção.
Por que ser pastor? O que é ser pastor para o senhor, hoje em dia? Porque, só para eu abrir um parêntese, há um debate, há uns argumentos muito discutíveis, né? Do que realmente ser ungido pastor e ser um pastor na prática. Aquele pastor que tem cheiro de ovelhas. O que é ser pastor? Para o Caio Soares hoje, o que passa na sua mente? Eu sempre digo que desde o início, quando eu tinha meus 15 a 17 anos, o meu sonho ele nunca foi ser pastor, né? O meu sonho era ser jogador de futebol, era ser o Messi, era ser o Neymar, um Cristiano Ronaldo, né? Com 17 anos de idade eu descobri que eu tinha esse talento, que era de jogar futebol. Só que é como eu sempre digo, a gente tem um plano, né? E Deus ele tem outro. Tem um propósito, meu propósito era ser jogador de futebol, né? Só que o plano de Deus era que eu fosse um pregador. E eu me lembro que um dia lá na colina, no campo do Nacional, né? A gente foi fazer um jogo e eu me lembro que um pai de um amigo nosso olhou para mim e disse assim: meu filho, você tem algo diferente na sua vida, né? E o senhor está dizendo para mim, disse aquele rapaz, aquele homem, o senhor está dizendo para mim que você vai viajar de um lado para o outro. Só que essa viagem não vai ser como jogador, como tu quer, vai ser como pregador do meu evangelho, entendeu? E para a honra e glória do Senhor, Deus ele tem cumprido isso na minha vida, né? E com o passar do tempo, depois de muita experiência com o Senhor, caminhando tudinho, Deus ele colocou esse desejo no meu coração, que é de ser pastor, né? Tenho certeza que Deus ele há de realizar esse sonho, esse desejo que eu tenho no meu coração, porque existe muito pastor hoje que é pastor só pelo nome, né? Mas ele não consegue pastorear, entendeu? Ele não tem pessoas que o seguem, e eu não. Desde muito cedo, desde muito início, eu sempre carreguei comigo isso, entendeu? Um espírito de liderança, um espírito de por onde passar, até aí, alguns amigos, algumas pessoas que se espelham naquilo que a gente tem vivido diante do Senhor. Então, esse sonho de ser pastor passou a ser algo muito forte, muito verdadeiro dentro do meu coração, entendeu? E hoje eu luto para isso, eu oro para isso, entendeu? Eu me esforço para isso, para ser pastor. Que Deus dê sabedoria, que Deus possa derramar o verdadeiro saber. Amém. De como pastorear. Glória a Deus. Porque eu creio que é um desafio hoje. Sim, né? Verdade. Eu costumo dizer que se você se especializar em pessoas, você vai ser o melhor pastor do mundo, na prática. Porque cuidar de pessoas, e muitos confundem pastor com babá. Verdade. E muitas ovelhas, na verdade, são bode, em vez de ser ovelhas, né? Então, cada um tem que saber realmente o significado disso. Eu, particularmente, o que é que eu percebo? A euforia e a teologia equivocada tem tomado de conta de muitas igrejas, ou templos, posso afirmar assim. Porque muitos são levantados de forma rápida, mas muitos não têm um questionamento. Realmente, será se foi o Deus que mandou o meu líder me levantar? Ou foi do homem? Ou foi o homem mesmo, por questão de afinidade, porque acontece. O nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. Verdade. Então, o que eu tenho percebido? Tem muito levita sendo pastor, e tem muito pastor sendo levita. Tem muito obreiro sendo pastor, e tem muito pastor sendo obreiro. Tem muito missionário que é para estar, às vezes, cuidando do som e está pregando a palavra. É errado, irmão Andrei? Não. Mas às vezes, a gente estava comentando agora há pouco, né? É o tempo desse processo. Então hoje, não vou falar medo, que a gente não tem que ter medo de Deus, mas tem que ter temor. O meu maior temor é cumprir alguma função antes do tempo determinado realmente por Deus. Então eu tenho buscado ter essa cautela, né? Eu tenho buscado, como diz aquele louvor, né, que fala sobre Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus, obedecer, né? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Então nós temos buscado isso. E o podcast, quando o Senhor colocou isso no nosso coração,
eu digo também para ti, esse sonho de ser pastor foi o próprio Deus que colocou no teu coração. Amém. Amém? E a gente vem falando, né, sobre forçar no tempo certo, mas não deixa de fazer prova com Deus. Amém. Para que nada venha trazer um fardo mais pesado, porque o fardo de ser pastor é um fardo diferente. Sim. Agora imagina se as tuas armaduras ainda esteja como missionário e tu já vai virar pastor. É errado? Não é, mas esse processo ele precisa ter muita sensibilidade. Verdade, verdade. E o temor acima de tudo, né, irmão Mauro? Sim, com certeza. A hora certa vai chegar, você vai ouvir a voz de Deus e Deus vai iluminar você, você vai trilhar esse caminho que é o seu sonho, que nada está apagado. Amém. Apenas está começando. Eu vi também você veio para o lado cristão, estava com quantos? 17 anos aí, mas já veio de berço, já vem de berço, já veio de uma libertação. Como foi a trajetória para chegar na casa do Senhor, no reino? De início, eu acho que eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. Eu iniciei, na verdade eu fui convidado, né, para ir para uma igreja universal. Nada contra, Não, né? Só que eu não me dei bem, eu não me senti bem, entendeu? E eu passei a viver as coisas que o mundo tinha a oferecer, né? Passei a viver as coisas que o diabo tinha para mim. Até que um dia eu decidi ir para um encontro, né? Naquele encontro com Deus. Com 12 anos? Oi? Tinha 12? Não, isso com 17 anos. Já com 17 anos? Isso. Então, na trajetória ali dos 12 até os 17, cavalo de Satanás. Isso. Perdido no mundo, fazendo tudo que o mundo tinha a oferecer, né? Conheço isso aí. Foi quando eu decidi ir para o encontro. E no encontro mesmo eu tive uma experiência muito boa com o Senhor, né? Que eu estava no encontro e enquanto o palestrante, né, o pastor estava ministrando, eu contemplava a formosura de um anjo, né? Eu nunca tinha contemplado isso, nunca tinha tido experiência com o Senhor. Eu contemplava a formosura de um anjo, né, atrás daquele pastor que ministrava. E eu perguntava do outro irmão, o que é aquilo? Entendeu? Por que aquele rapaz está atrás daquele homem? E o irmão perguntava, quem? Só que ele não conseguia contemplar aquilo que eu estava contemplando, né? Aquilo que Deus estava me mostrando. Abriu entendeu? A sua visão, né? Isso, então foi uma experiência muito boa, entendeu? E de lá eu passei a entender que Deus ele tinha algo diferente na minha vida. Amém. Missionário, eu digo isso porque eu também já passei. Todos nós vemos no encontro com Deus que não tem Satanás no mundo que passe pela nossa frente e a gente não rasga com a espada de Deus, né? Mas sempre vem aquele momento. Depois do encontro com Deus, a gente vai com tudo e depois parece que não é mais a mesma coisa. Você teve essa experiência também? Sim. Inclusive, depois do encontro com Deus, eu acho que foi... Eu fui com 17 anos, né? Eu acho que em 2010, eu acho que eu segurei no máximo até 2014, 2015. Eu acabei tropeçando, acabei falhando, acabei errando, acabei caindo, entendeu? E eu acabei parando no meio do caminho, né? Foi quando eu realmente voltei, né? Conheci minha esposa, todo dia me firmei realmente. E hoje, para a glória de Deus, isso. Eu comecei com 17, fui para o encontro tudinho, só que eu continuei até mais ou menos 2012 para 2014. Aí eu caí, eu falhei, entendeu? Fraquejei. Aí retornei de novo lá para 2016, 2017, né? Que foi quando eu me firmei, conheci minha esposa, entendeu? E tô até hoje. Bem para a glória de Deus. Você que está casado há quantos anos já? Oi, eu e a minha esposa, a gente está casado já há 3 anos. Olha o sorriso dela ali. 3 anos. Que coisa linda, né? Família. Fechou todas as brechas. Fechei todas as brechas. Glória a Deus. Importante. Isso é importante. Eu estava 5 anos, né, mano? 6 anos, quase 6 anos com a minha esposa. Nós estamos pouco mais de 3 meses casados também. Assim, na religiosidade da igreja. É uma experiência única, muda, né? Às vezes tem muitos irmãos ainda que ainda não fechou a brecha. Aí tá a dica.
Tem que fechar a brecha, senão fica uma brecha aberta, Satanás fica bagunçando, vai, não vai. Então, e deixa de receber as bênçãos deixa matrimoniais, de receber. ministeriais, né, que Deus tem para sua vida. Eu creio que depois desse casamento que você vive hoje, isso faz parte dessa aliança, né? Que Deus ele não vai liberar determinadas missões para a gente de qualquer jeito, né? Verdade. Eu penso assim. Amém. Mas vamos lá, missionário Caio Soares, vamos falar de ministério. Amém. Ministério lá no bairro da União, Ministério de Missões e de Brasil. Isso. Como é o Caio Soares no ministério? Quais as missões que você tem lá, as responsabilidades? Como é a metodologia que vocês desenvolvem para ganhar alma para Jesus? Conta um pouquinho para a gente disso. Bom, o nosso ministério ele é um ministério diferente, né? O próprio nome ele já está falando de missões, né? Porque o que a gente mais vê hoje é uma igreja pautada, né? Só dentro de 4 paredes, né? E hoje a maioria do povo ele não tem força de ir até o templo, até o ministério. E a nossa igreja ela trabalha com viciado, com drogado, né? A gente trabalha com traficante, com matador, entendeu? A gente tem um trabalho com isso. A nossa igreja trabalha com isso, né? Porque tem muita gente, não tem nada contra, entendeu? Mas o próprio Jesus disse para nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Isso não é só dentro do templo, é também fora do templo. A gente percebe que em Lucas 5, né, Jesus vai usar o barco de Pedro de púlpito e vai pregar para uma multidão na beira da praia. Se a gente for olhar para os dias de hoje, infelizmente muitos, né, não querem mais sair da zona de conforto, entendeu? Quer ficar só naquele lugarzinho. Nosso ministério não, entendeu? Para a honra e glória do Senhor, no nosso ministério a gente carrega o cargo de líder de jovens, né? A gente trabalha com jovens, entendeu? A gente trabalha, como eu falei, com viciado, com drogado, entendeu? Tanto dentro do ministério como fora, né? A gente procura, quando não tem culto na igreja, a gente procura estar visitando os irmãos, isso né? É muito importante. Um dia, um culto que a gente trabalha também com célula, entendeu? Toda quarta-feira é nossa célula. Uma quarta-feira a gente procura fazer na casa de um irmão, na outra quarta-feira de outro irmão, que é para um ir fortalecendo o outro. Levando a arca do Senhor, né? Isso, levando a arca do Senhor, entendeu? Não então, deixar o irmão esfriar, né? Isso, então nosso ministério ele trabalha com muitas vezes isso. acontece isso, né? Acontece. O nosso ministério Porque eu penso assim, infelizmente, isso é eu muito converso triste. muito com o Mauro sobre isso, né? O culto em si, uma igreja que ela é voltada somente para culto, ela não está edificando as vidas. Por quê? As almas. Por que eu digo, então o culto, irmão, para o senhor não serve? Serve. Só que no culto, se não tiver ensinamento nessa igreja, como é que você vai firmar essa pessoa através da palavra de Deus? Apenas ele recebendo a informação do altar, porque às vezes muitos cultos as pessoas só estão recebendo a informação do altar e não estão sendo ensinadas a como praticar. Isso. Todo mundo diz, não, tu tem que ganhar alma para Jesus. Amém, a Bíblia diz isso. Mas a função da igreja, ao meu ver, é o seguinte: como eu ganho alma para Jesus? E é aí que começa a virada de chave, né? Então essa é a importância da visita, porque esse piloto automático de você ficar indo somente para os cultos, às vezes entra no comodismo, na zona de conforto, como você falou. E às vezes a pessoa está em casa achando que está com Jesus, mas a gente não está. Verdade. Jesus está comigo, eu estou com Jesus, mas ele está contigo? Né, Mauro? Verdade. Qual é a tua opinião também sobre isso? Eu gosto muito que eu chamo de metodologias, é uma forma que eu encontrei para conceituar isso. As metodologias que a verdadeira igreja trabalha, né? Sobre visita. Qual a importância de visita para ti que eles praticam lá? Uma visita ela é fundamental. O irmão às vezes está fraco, não está tendo. Às vezes o irmão ele não quer só a palavra, ele está precisando de um alimento. Às vezes o pastor foi lá visitar ele, ver como é que ele está dormindo, se ele tem uma cama, se ele tem um colchão, como é que estão os filhos deles, entendeu? Mas ele está lá todo domingo, toda segunda, toda quarta, Verdade. né? Mas às vezes ele não se preocupa. Então a sua igreja está de parabéns, o Amém. templo está de Qual é o parabéns. nome do pastor? Entendeu? Pastor Bosco e pastora Regina.
Pastor Bosco e pastora Regina. Pastora Regina. Pastor Bosco, você está de parabéns. Toda a sua equipe, todo o seu ministério, todo o seu louvor, toda a sua igreja. É assim que tem que continuar, não pode perder o foco. E você que está aí acompanhando, quiser uma visita do missionário Caio, já passa logo o WhatsApp. E fala assim: missionário, vinha só me dar um abraço com a sua esposa. Que às vezes a gente precisa disso, você sabia? Isso. Só um abraço, é só sentar igual como a gente está aqui, ó. Bora trocar uma ideia de Jesus. Porque o crente verdadeiro, ele pode, quando ele sentar, ele não tem como não falar de Jesus. Até quando ele vai citar um exemplo, ele vai citar Jesus, porque a nossa maior referência, o único que passou na terra que foi perfeito. Eu só sei uma coisa: falar de Deus é uma coisa assim tão maravilhosa que dá horas, não é minuto. Não é um papo de um ímpio, quando eu era ímpio, que era conversa, 3, 4, 5 conversas, acabou, hoje estou indo embora. Não, falar de Deus, vai falando, vai buscando, vai mostrando. Porque edifica, né? Quanto mais você fala, você então, ouve. Assim, só faz confortar meu coração e de muitos. Glória a Deus. Que hoje está na presença do Senhor. Inclusive, é até bom, né, a gente se comunicar um com o outro. Sim. Porque eu cheguei a dar início no livro que tem por tema dentro da igreja e longe de Deus. Entendeu? Porque existe muita gente hoje que está dentro da igreja, né, dentro do templo, mas está longe do Senhor. Tá. Verdade. Né? Pessoas que... Esse é um livro que você está lançando. Está escrevendo? Está escrevendo o livro? Não, eu cheguei só a meditar assim um pouquinho. Entendi. Entendeu? Sim. Eu coloquei assim no meu coração de... Mas você quem sabe tem mais na continuidade frente. que o Papai do Céu vai Isso. edificar esse livro aí. Vai vender 1 milhão de cópias no Brasil. Ô, glória. Amém. Vai. Pode Inicial. edificar. Amém? Amém. A gente acha muitas das vezes que Tá gravado. só o domingo, a gente acha muitas das vezes que só o domingo é o suficiente, né, para Deus. A gente percebe que não é, a gente sabe que não é, entendeu? Eu me lembro que quando nós estávamos no mundo, se a gente pudesse dar tudo que a gente tinha para o mundo, a gente dava. E hoje não. Para Deus, às vezes a gente quer dar só o domingo, entendeu? A gente quer oferecer para o Senhor um culto só no domingo. Verdade. E é por isso que eu pensei nesse tema, dentro da igreja e longe de Deus. Porque tem muita gente hoje que está dentro do templo, né? Mas está longe de Deus, não ora mais, não busca mais, não medita mais, né? E é aí que a igreja, ela não está firmada só dentro de 4 paredes. Ela sai, né? Verdade. Em busca daqueles que estão sem força, sem ânimo, sem alegria, entendeu? E o nosso ministério, ele trabalha com isso. E é isso que vai mantendo, né? É como se fosse uma engrenagem do carro. O óleo do motor do carro é isso. Né? A Bíblia não diz que bons que os irmãos vivam em comunhão, né? A minha maior referência, inclusive eu tô até começando um estudo sobre a igreja primitiva lá de Atos. Porque o que me chama a atenção, chegou um tempo que nunca faltou nada. Por quê? A comunhão, a unidade. E eu sempre gosto de frisar que a maior arma do mundo é a comunicação, depois da palavra de Deus, que é uma comunicação. Porque por uma ligação você pode salvar uma vida de um suicídio. Verdade. Por uma visita você pode impedir que um casal brigue. Estava iniciando uma briga, chegou lá o missionário Caio. Ô irmão, enviado por Deus, nem ele sabe, porque Deus não vai dizer pra gente o que a gente impacta nas pessoas, né? Isso. Qual é a importância da visita? Porque eu fiz isso sexta-feira. Eu fui louvar num Mauazinho. E quando nós descemos do púlpito, eu e um amigo meu, fala assim: irmão, vocês podem orar lá na minha mãe, que ela está enferma? E aí assim, mas eu, Senhor? Irmão, se Deus está mandando, vai. Verdade. É melhor tá meio, vou usar o termo da nossa região, meio capengando na mão de Deus do que do inimigo, irmão. Então Deus nunca vai mostrar como nós estamos realmente para fazer algo para alguém, porque senão entra o quê? Soberba, né? Então vai, irmão, isso é muito importante. Amém. Isso é muito importante, amém? Caio, você como se diz, faz só a obra de Deus, ou você tem um trabalho fora parte do ministério, ou somente está para servir o Senhor? Não, eu faço a obra, né? Só que eu tenho meu trabalho mesmo. Meu trabalho particular. Dá Trabalho. Dá tempo ainda. Eu Dá tempo para imagino. visitar. E tem aqueles que faz só a obra e ainda não visita. E não Isso. visita ninguém. E Não por visita. incrível que pareça,
Meu trabalho ele requer que eu esteja muito cedo, entendeu? E na maioria das vezes eu chego em casa às 11, entendeu? Meia-noite, eu e a minha esposa, entendeu? Enquanto tem muitos por aí, né, que não trabalham, não faz nada da vida e não visita, né? Não faz nem o básico para Deus. Isso é aquele Mas negócio. você pode continuar que Deus vai lhe honrar. Amém. Em nome de Jesus. É aquele negócio, né? Carrega o cargo de missionário, mas não faz missão. Carrega o cargo de evangelista, Mas não mas não evangeliza. evangeliza. Entendeu? Então, de nada vale esse título. Entendeu? Mas eu não. Eu procuro me doar o máximo que eu posso para a obra. O diploma e os dons, quando a gente morre, acaba. Isso. E o diploma só serve para a terra. Agora, a prática, Jesus ele fazia. Ele andava, Verdade. né? Ele era um... Meu Deus. Ele era um... Ele não falava muito. O que ele ia fazer? Ele fazia. É isso que nos chama a atenção. Amém. E eu fico feliz. Como é que você concilia isso? Porque isso, querendo ou não, influencia. Sim. Às vezes a mulher, ou até você, sábado, quer ir numa sorveteria, só vocês para conversar. Aí o irmão liga, ou então o pastor liga, tem uma missão, tem que fazer algo. Como é que você consegue conciliar isso? Eu procuro sempre... Ela tá rindo ali. Eu procuro sempre entrar no bom senso, né, com a minha esposa, porque, querendo ou não, isso acaba tomando um pouquinho o nosso tempo, entendeu? Trabalho, obra, essas coisas, entendeu? Mas eu procuro sempre procurar um tempo para tudo, Glória né? a Deus. É como eu disse, quase todo dia eu saio bem cedo e chego bem tarde, né? A gente, não é todos os dias que a gente tem um compromisso no nosso ministério, em outro lugar. Então, nas horas vagas eu procuro preencher aonde? Com a minha esposa, entendeu? No shopping, na Ponta Negra, entendeu? Para não deixar virar uma rotina. Já tem profetinha ou não? Oi? Já tem profetinha? Tenho sim. Já? Tenho um filhinho não com ela, né? Quando eu estava no Egito. Ah, glória Tempinho a Deus. atrás aí, mas eu amo meu filho. E com a patroa? A gente está se programando aí para ano que vem. Glória a Deus, ali já vai deixar herança nessa terra aí, né? Ela tá rindo ali toda hora ali, Caio. Amém. As pessoas às vezes, eu não vou para Cristo porque eu não vou mais poder fazer isso. Que isso? Verdade. Você está na presença de Deus, pode fazer tudo. Verdade. Depende de tudo também, mas não das coisas erradas do mundo. Aí você pode ir para um shopping, pode pegar um cinema, tomar um sorvete, sair com a esposa para ir num banho, Verdade. almoçar, jantar, dar uma viajada. Que melhor de que isso? Só não pode fazer aquilo que a Bíblia proíbe. Simples, né? O próprio Paulo disse, né? Quer seguir, certo? Segue os 10 mandamentos. Pronto. Cumpre os princípios. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Nem todas me convêm. Só isso. Glória a Deus. Caio, como você se vê daqui a um ano, seguindo nessa caminhada? Você me falou que já está pregando fora, né? Já tem convites para ir. Tá viajando. Tá viajando já. Como você se vê daqui a um ano? Referente a ministério, essas coisas, é porque é o seguinte, eu me lembro que eu acho há mais ou menos 2 anos atrás, quando eu ainda não estava no ministério que eu estou hoje, eu tinha uma mente completamente diferente, entendeu? Eu pensava em viajar, eu pensava, entendeu? Pela obra. Hoje não. Hoje eu priorizo mais o ministério que eu congrego, entendeu? Eu não estou dizendo que de repente vai chegar um convite para mim, de eu viajar ou coisa parecida, eu não vou aceitar, não estou dizendo isso. Só que eu estou dizendo que hoje eu priorizo mais o ministério que eu congrego no termo de, se eu tiver que viajar, que seja pelo ministério, entendeu? Daqui a um ano, o que eu penso? Crescer ainda mais no ministério que eu estou, entendeu? Adquirir um outro cargo, entendeu? Se eu tiver que crescer, eu procuro assim crescer no ministério, expandir, Legal. entendeu? Crescer ainda mais em conhecimento, em graça, ser mais experiente, entendeu? Eu procuro crescer nesse sentido, Glória a Deus. entendeu? No ministério, essas coisas. E qual foi a tua maior experiência com Deus até hoje? Até esse exato momento aqui. Qual foi a tua maior experiência com Deus? Minha maior experiência com Deus
forte. Eu já tive muitas experiências com Deus. Minha maior experiência com Deus foi a que eu falei, né, do encontro. Deixa eu tentar pensar aqui numa outra rapidinho. Outra experiência que eu tive com Deus, assim, muito boa. Aquela que a gente fica assim em choque, não tem nem palavras, sabe? Que marca realmente, que pode vir a seta que for, a proposta que for. Às vezes o cara pode estar até no mundo, mas o cara lembra daquela experiência. Sabe aquela marcante assim? Experiência com Deus, assim, marcante mesmo. Durante pregar, alguma coisa assim, algo assim que tu viveu que te marcou. Às vezes numa pregação, ou alguém que aceitou Jesus que tu não imaginava, entendeu? Uma experiência minha marcante mesmo, foi na época minha avó era viva, né, que hoje ela é falecida. Ela está em casa, né, e começar a se tremer. Se tremer ao ponto de começar a ficar branca, entendeu? Começar a ter, eu não lembro agora a palavra certa, começar a ter um AVC, entendeu? Começar a passar mal, e eu perceber que o espírito da morte apossou ela, entendeu? E eu começar a orar e ver ela ficar bem. Meu Deus. Essa para mim foi uma experiência muito boa, entendeu? Deu de repente presenciar a morte, entendeu? E Deus te usar ali, né? E Deus me usar, porque uma coisa é Deus usar a gente para uma pessoa de fora, entendeu? Outra coisa é Deus usar a gente para uma pessoa de dentro. Foi o que aconteceu, entendeu? Eu vi a minha avó ali perecendo, morrendo, entendeu? E naquele momento Deus dizer para mim, ora, entendeu? Sendo que eu ainda não tinha essa experiência completa, nem a mais que eu tenho hoje com Ele, entendeu? Então essa para mim foi uma experiência que marcou minha vida, entendeu? Que enquanto eu orava, eu sentia o espírito da morte saindo. Entendi. Entendeu? Então, como eu nunca tinha vivenciado essa experiência, para mim isso foi muito bom. Foi algo que marcou a minha vida, meu ministério. Entendeu? Foi algo que mexeu com a minha estrutura. Né? Isso. É forte, né? Porque, como ele falou aí da avó dele, eu presenciei essa cena com meu pai. Foi. Mas infelizmente ainda estava no mundão, não entendia, não conhecia Deus. Mas naquele momento que meu pai estava agonizando ali, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, que Deus está me conduzindo, entendeu? Mas é assim mesmo, estava na hora, acho que ele tinha compromisso. Amém. A gente não pode ficar se culpando, né? Tinha um compromisso dele. Então... Caio, para as pessoas não entenderem, a gente particularmente a gente não gosta de trabalhar com algo assim, não é planejado, a gente tem um planejamento. Mas de ficar programando, porque se é de Deus, a gente tem que ser conduzido pelo Espírito. Isso. Certo? Então, eu quero que você traga uma palavra nesta noite. Porque quem sabe, apesar de ter muitas pessoas que irão assistir esse vídeo, estão assistindo nesse momento, o Senhor possa libertar alguém através da palavra. Verdade. Porque se há algo que faz com que eu e você mude de decisão sem explicação nenhuma, somente a palavra de Deus. Amém. Né? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Traz uma palavra que você queira edificar nesta noite. O que você sentir no seu coração, deixa Deus falar contigo. Amém. Amém? A palavra que eu tenho essa noite para todos nós, para você que está nos ouvindo, é a respeito de José, que está em Gênesis 37. Né? Todos nós sabemos que José ele tinha tudo para dar errado, mas foi alguém que nasceu para dar certo, deu certo, entendeu? José ele começou o seu ministério, a sua caminhada muito cedo, né? Com 17 anos de idade, ele recebeu a promessa. Só que a promessa foi se cumprir só quando ele tinha 30 anos, entendeu? Então se a gente for aqui pegar 30, né, menos 17 vai dar 13. Então 13 anos se passou, entendeu? Para a promessa se cumprir. E às vezes a gente acha que as coisas têm que acontecer como a gente quer, né? Verdade. Eu carrego comigo essa frase: só vive o propósito quem suporta o processo, entendeu? Olha o que José passou, né? Por causa de um sonho. Qual sonho? Né? Que um dia ele seria governador, entendeu?
olha tudo que José passou. Foi caluniado, foi vendido, né? Foi jogado numa cisterna, entendeu? Teve os seus sonhos, né, apagados. Caio, e qual a lição que tu traz para nós nessa noite? A mesma lição que José teve. Primeiro, que a gente não pode contar o nosso sonho para qualquer pessoa, porque nem todo mundo vai sonhar o sonho que a gente sonha. Glória a Deus. Entendeu? Por causa que José contou o sonho para quem não estava apto, pronto para ouvir, José teve o seu sonho até então frustrado. José foi jogado na cisterna, José foi preso, né? Então, a primeira lição que eu trago nessa noite para nós é que a gente não deve contar o nosso sonho para ninguém, porque nem todo mundo é o nosso amigo, nem todo mundo que bate no nosso ombro quer o nosso bem, está do nosso lado, né? Outro dia uma pessoa, que eu prefiro não citar o nome, disse para mim, mas Caio, eu tenho 10 mil, 20 mil, 30 mil amigos no Instagram. Aí eu perguntei para ela assim, e quando tu está nos teus momentos a sós, quando tu está nos teus momentos de dificuldade, esses 30 mil, pelo menos um, vem te socorrer, vem te ajudar, entendeu? Então eu percebo que José passou 13 anos para ver, entendeu? A promessa de Deus se cumprir na vida dele. Amém. Né? Eu sempre digo que para a lagarta virar uma borboleta, ela não precisa da mão do Senhor, né? Deus, ele pode fazer tudo? Pode. Só que para a lagarta virar uma borboleta, ela precisa apenas de uma coisa. De que, Caio? Do processo. É coisa que nós hoje, né, infelizmente não queremos passar. Todos nós queremos viver no propósito, só que ninguém quer passar pelo processo, né? José até então não estava entendendo, só que era necessário ele passar por tudo que ele passou para ele chegar aonde? No propósito. Qual é o propósito? Ele ser um governador. O que me chama a atenção é que tudo que José fazia, o texto diz que ele era abençoado, prosperava. Meu Deus. Entendeu? Olha onde José começou, olha onde José terminou. Caio, qual a palavra para mim nessa noite? O importante não é como a gente começa, é como a gente termina. Bendito seja. Entendeu? Glória. Eu levo essa frase comigo pro resto da vida. Aquilo que não nos mata, nos fortalece, né? Aleluia. José tinha tudo para dar errado, mas foi alguém que deu certo, né? O diabo está dizendo assim para nós, não tem mais jeito, acabei contigo. Só que eu entendo que o nosso Deus, ele é o Deus do recomeço, né? Verdade. Enquanto o diabo está dizendo assim, acabei contigo, para ti já era, para ti não tem mais jeito, o meu Deus está colocando uma vírgula e está dizendo, a partir de hoje sou eu que vou continuar a tua história. Caio, e qual é a história de Deus para nós? É a seguinte, o diabo está dizendo assim, ó, para ti já era, para ti não tem mais jeito, para ti acabou. Quando a gente pensa que para nós acabou, é aí que entra o nosso Deus, é aí que entra o nosso Senhor, que é o Deus do recomeço. Verdade. Aleluia. Amém? E a palavra que eu quero deixar nessa noite para nós é que não importa onde a gente parou, o nosso Deus está disposto a continuar a nossa história. José tinha tudo para dar errado, mas foi alguém que nasceu para dar certo. Amém? Aleluia. Então a palavra que eu trago nessa noite para nós, primeiro, não conte o seu sonho para quem não está disposto a sonhar os teus sonhos, né? Por causa de um sonho, José foi jogado na cisterna, né? José foi preso, foi humilhado, foi rejeitado. Só que eu entendo que a roda ela gira, né? É por isso que eu sempre digo, se você está passando por luta, por prova, entendeu? Está sendo humilhado na empresa, está sendo humilhado no trabalho, não sai do lugar em que tu foi humilhado, em que tu foi rejeitado, em que tu foi perseguido. Cai por quê? Porque é no lugar que tu foi humilhado, rejeitado e desprezado que vai vir a exaltação do Senhor. Amém? É no lugar da desonra que Deus vai nos honrar. Aonde a gente foi humilhado e aonde a gente vai ser exaltado. Amém? Eu tenho uma lição muito grande nesse texto para nós. 13 anos se passaram até a promessa se cumprir. José sonhou com 17, né? Só que só viu a promessa se cumprir quando ele tinha 30 anos de idade. 13 anos se passou, né? E quantas vezes José não pensou em desistir? Mas ele desistiu? Não. O problema de nós, ser humano, né, é que a gente desiste muito fácil. Eu sempre digo, e eu vou até atribuir isso para o diabo. O diabo tem uma qualidade, qual é? A paciência. Verdade. Né? Coisa que nós não temos. O diabo não está preocupado se a gente vai passar 10, 20, 30 anos para poder cair. O diabo não está preocupado,
entendeu? Ele tem paciência, coisa que nós não temos. A gente ora hoje por algo, entendeu? A gente já quer receber amanhã. 13 anos se passou, entendeu? Quem sabe José estava dizendo assim: Senhor, será que eu nasci para sofrer? Será que eu nasci para dar errado? Para ser humilhado, será que eu nasci para ser humilhado? Ficar preso. Entendeu? Mas o importante não é como a gente começa, é como a gente termina. Entendeu? Como vocês testemunharam aqui agora há pouco, como eu testemunhei, né? Eu comecei mal. Comecei no hospital, né? O médico dizendo que não ia dar jeito, que não ia ter solução, né? Mas eu acredito naquilo que está escrito em Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível. O que para nós é impossível, para Deus é possível. Amém? Então a palavra que eu deixo nessa noite para nós: não saia do lugar da tua humilhação, porque onde tu foi humilhado, tu vai ser exaltado. Amém. Né? Amém? Com essa palavra, tá bom? Louvado seja o nome. Eu quero deixar essa palavra Senhor. no teu coração. Amém? Não saia do lugar em que você foi humilhado, porque aonde tu foi humilhado, é lá que tu vai ser exaltado, tá bom? Quer viver o propósito? Então suporta o processo. Quem sabe tu não está entendendo o porquê dessa situação, mas eu quero que você saiba que o importante não é como você começa, mas sim como você termina. E quem sabe hoje tu está vivendo a fase ruim, mas eu quero te dizer que, como toda fase, essa fase vai passar. E você hoje pode estar por baixo, mas amanhã você vai estar por cima. De Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, hein? Temos aí 8 minutinhos. Considerações finais, Mauro? Eu fico grato com a presença do Senhor Jesus Cristo aqui ao redor de nós. Agradeço a presença do missionário Caio, a esposa dele, Eduardo, e as portas estão abertas para todos aqueles que querem contar seu testemunho, como o Caio contou, como o irmão, os levitas contaram, e aqui vai ter muitas coisas para ser abençoada. Em nome de Jesus. Muitos testemunhos, muitas coisas vão ser reveladas, e eu entrego isso aí ao nosso Senhor Jesus Cristo e meu parceiro e irmão Andrei. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez, meu amigo Mauro Lima, nosso príncipe aqui levita, o nosso ungido do Senhor Eduardo, que está ali no som, minha esposa linda e maravilhosa, tá bom? E você, nosso irmão ouvinte que está nos ouvindo, tá bom? Entre lá no nosso YouTube, tá bom? Podcast Libertai, amém? Entra lá, comenta lá, se inscreve, tá bom? Essa obra está crescendo e quem sabe você não é o próximo a estar aqui, Verdade. tá bom, irmãos? Compartilhando daquilo que Deus tem feito em sua vida. Vai lá no Instagram, amém? Podcast Libertai. Podcast Libertai. Qual é o Facebook, meu pastor? Podcast Libertai. Todas Tá as bom? A redes página no sociais. Facebook, a página no Instagram, tá bom? No YouTube, entra lá, meu príncipe, minha princesa, tá bom? Ungida do Senhor, ungida do Senhor, amém? E vamos lá se inscrever, que eu creio que o próximo pode ser você, tá bom? Amém. Amém. Eu louvo a Deus também por mais um dia. Esse encontro estava marcado. Nós estamos numa sala pequena, né? Então, cada um que está aqui fez um esforço. E eu sei que o Senhor irá recompensar ministerialmente cada um nesse sentido e de todas as áreas. Porque o centro de tudo começou na transformação, que quem faz foi Jesus. Nós estamos finalizando com uma excelente palavra, que é a história de José. Então, o segundo episódio mas para nós também que estamos aqui, só a gente sabe o que estamos enfrentando para estarmos com isso aqui. A gente fala, a gente está ouvindo, né? Parece ser normal, mas depois nós iremos ver os testemunhos, nos comentários. Quem sabe alguém do ministério de vocês, né? Estava ali meio frio, sorrindo, mas com essa palavra foi edificada. Sim. Quem sabe? Caio, né, as portas ficam abertas para o ministério, com o pastor, com a pastora. Pastor Bosco. Sabe lá, pode ser o próximo. Estar Vocês aqui têm sentado transmissão com a ao vivo gente. lá, não? Não. Ainda não. Não. A gente está com um projeto, né, Mauro? Pode até completar aí para fazer transmissão.
Então fica aberto, fica de coração. Isso aqui não é nosso, é do nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? Dá oportunidade para aqueles irmãos que não têm a oportunidade de contar seu testemunho. Você veio aqui, contou seu testemunho, contou um pouco da sua vida, como você veio para Cristo, como você está em Cristo, como Deus está lhe conduzindo, e só é bênção na frente, né, Andrei? Ah, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar a oportunidade, agradecer minha mãe, que nunca desistiu de mim, meu pai, Ô, glória! toda a minha família, tá bom? Pastores, amigos, Já estão na missionários. presença? Oi? Já estão na presença? Sim, sim. Oh, glória. Missionários, amigos, tá bom? A todos que entraram, ficaram ligadinhos. Amo todos vocês, tá bom? Muito obrigado. Quantos tem na live aí? Quantos tem? Olha. 10. Esses 10 multiplica aí para 10. Compartilha para 10 aí, para deixar o link aí, o like no comentário no canal do YouTube. São 10 almas sendo edificadas pela palavra de Deus, Ô, pelo glória. testemunho, né? Se 10 dá 10 dá mil, né? Transformar isso aí. 10, é. É isso aí. Hoje sou eu, amanhã é você. Vai se preparando. Vou passar aqui o contato de alguns amigos pro pastor Mauro, tá bom? E quem sabe o próximo não pode ser você, tá bom? Então entre lá, compartilha, tá bom? Facebook, Instagram, YouTube, amém? Entre lá, compartilha, tá bom? Que o próximo pode ser você. Amém. Glória a Deus. Finaliza, Andrei. Eu vou finalizar aqui com uma palavra que não poderia deixar, né, também de ler, que está lá em Marcos capítulo 12, que diz assim o Senhor: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filho de Deus. O Deus Todo-Poderoso é o nosso bondoso Pai Celestial. Ele é um Pai melhor do que todos os pais terrenos. O próprio Jesus disse: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Amém. O melhor Pai do mundo é o Papai do céu. E só Ele para nos dar esse abraço e fazer com que nós estejamos aqui com essa sede de falar dele, de testemunhar glória. e glorificar o nome dele. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá vontade nem parar, hein? Não vai até nem parar. É como eu falei, hein? Conversar para Deus não é um minuto nem uma hora, não. É horas e dias. Dedo no play, Eduardo.